Tem livros que eu li assim que realmente foi muito difícil o começo, que me senti realmente burra mesmo por começar a ler e não tá entendendo nada. Esse tema eu vi no TikTok, eu não lembro o nome da TikTok, mas eu gostei do tema, então eu trouxe pro YouTube. Tem livros que eu li, que eu comecei a ler, que eu abandonei. Muitos eu abandonei porque eu não consegui entender nada, não funcionou pra mim. O primeiro é o Duna. O Duna, ele é muito ruim porque ele tem uma linguagem que é criada do autor. O autor, ele cria uma linguagem para aquele mundo. Então, até você começar a entender o que tá acontecendo, leva um tempo muito grande. Mas depois, quando você entende, flui que é uma beleza. Mas apesar que essa história é muito boa mesmo, por isso que tá até nos cinemas, né? Mas eu recomendo, muito bom. O segundo livro é o Laranja Mecânica. O Laranja Mecânica também é uma distopia, que ele também é a mesma coisa que o Duna. Ele cria um mundo, nesse mundo tem sua própria linguagem, sua própria linguagem. E acaba que no começo você vai vendo as pessoas falando de um jeito totalmente diferente, que você não vai entendendo. Acho que ele é até pior do que o Duna, porque ele começa com uns linguajar assim muito estranho. E esse eu abandonei, eu não consegui finalizar, não funcionou pra mim. Talvez no futuro eu leia. Terceiro livro é o Piranesi. O Piranesi, ele é um livro que acontece um monte de coisa. É um cara que ele tá numa sala, e nessa sala acontecem várias coisas. Enchente, tem obra de arte, tem uma outra pessoa que ele descobre. É interessante, assim, o livro, mas realmente eu me senti tão burra, entendeu? Tentando entender essa história, assim, e sinceramente eu não entendi. Eu não entendi o final. É um livro que pra mim não funcionou. Quarto livro é o Estranho Sonhador. O Estranho Sonhador também é um mundo que foi criado que não funcionou pra mim. Eu não consegui entender, compreender aquele mundo, como funciona e tal. Não me cativou também os personagens, mas ele é uma criação de um mundo, nossa, totalmente diferente da Laini Taylor. Ela escreve de uma forma que não aprofunda o mundo, assim. Vai dando ideias do como que é esse mundo. O quinto livro é o Mar Sem Estrelas. O Mar Sem Estrelas eu também tenho ele. Eu comprei porque eu vi um monte de pessoas falando que era bom, que era legal, que era diferente, que tinha uma escrita poética. Sinceramente, ele tem uma escrita que não dá pra entender. Ele é um livro que ele não segue uma linha de raciocínio. Ele vai viajando de um jeito que você não entende nada da história. E não tem uma pessoa que eu acredito que tenha lido esse livro e falar, eu entendi. Porque esse livro é muito difícil de entender o que a autora quer passar. Nossa, eu não gostei. Não gostei. Eu tenho ele até agora, mas me arrependo muito de ter comprado. Sexto livro, O Fim da Infância. O Fim da Infância, ele também é um livro que eu acho que eu não entendi a ideia também. Que ele quer passar uma ideia do ser humano, como seria o ser humano sem os problemas que ele tem, né? Os problemas de doença, de fome e tal. E eles são invadidos por alienígenas que poupam eles desses problemas. No começo eu tava entendendo muito bem, mas depois começou a ficar muito arrastado e começou a passar, eu não entendi a mensagem que o autor queria passar. Livros de ficção científica pra mim também são muito difíceis. Tem muita história que, nossa, você tem que se esforçar muito.
E, eu sou meio burra pra algumas coisas, então não dá não. 7º livro, O Caminho dos Reis. O Caminho dos Reis eu li, eu gostei bastante. Só que o problema dele é a explicação daquele mundo que o Brandon Sanderson criou. Ele vai explicando, ele não vai explicando, melhor dizendo, né? Ele vai falando. E você que se vire pra entender quem são. Esses post-its aqui são, na verdade, não são de frases bonitas, não. São do que quem são os personagens e o que eles fazem, como que funciona o povo, quem é contra quem, a guerra é de quem. Aí eu vou anotando nesses post-its. O 8º livro é Sobre a Redoma, do Stephen King. O Sobre a Redoma, as 200 primeiras páginas dele, você fica perdido, porque do nada aparece uma redoma numa cidade, e vai acontecendo várias coisas, tipo, vai acontecendo de carros batendo nessa redoma, a helicópteros, pessoas ficando de um lado, seus parentes do outro lado da redoma. E ele vai explicando isso aos poucos, mas até você entender que essa é a ideia e quem são os personagens, leva aí umas 200 páginas para entender. Mas é um livro muito bom ainda, gostei bastante dele. Então é isso, obrigada por assistir até aqui, tchau!